Bom dia! Quero cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Uma manhã geladinha, mas uma manhã que o Senhor, nosso Deus, aquece os nossos corações e nós nos alegramos de estarmos juntos esta manhã para buscarmos a face do Senhor, para crescermos também no conhecimento, na leitura, no conhecimento da Palavra de Deus. Esta manhã eu quero convidá-lo a abrir a Palavra do Senhor nos Salmos de número 147. 147. Antes de abrirmos nos Salmos, eu quero estar orando com você. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, esta manhã queremos louvar o Teu nome por mais uma manhã, mais uma oportunidade de estarmos em Tua casa, estarmos diante da Tua face, da Tua grandeza, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor acima de tudo. E nós queremos, ó Pai, pedir a Tua bênção, a Tua condução, que seja um tempo agradável, um tempo de crescimento, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Dona Eunice, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. No Salmo número 147, nós vamos ler. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, Salmo 147. Diz assim, bom dia, Beth, diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Verso número 2. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantados e lhes pensa as feridas. 4. Conta os números das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. 6. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graça, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar os montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoraram os seus preceitos. Aleluia. Eu acho interessante esse último verso, que ele diz, o verso número 20, não fez assim a nenhuma outra nação. Ou seja,
O Senhor é o Deus que está no meio do seu povo e Ele cuida, Ele ama. E quem ama, cuida, né? Ele cuida do seu povo sempre com amor, com zelo. Esse é o nosso Deus, que cuida da minha vida e da sua vida. O Deus que está em todo o tempo nos fortalecendo, graças ao nosso Deus e ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo, esse Deus trino, que está sempre no nosso meio, né? Bom dia, Fábio, bom dia, Lari, bom dia, Geni, bom dia, Dalminha. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por esta manhã? Senhor, obrigado por esta manhã mais uma vez. Nós já louvamos ao Teu nome, mas novamente agradecemos, nosso Senhor. Porque quando lemos a Tua palavra, vemos que o Senhor é quem cuida de todas as coisas. O Senhor cuida da minha vida, cuida da vida de cada irmão que está conectado, de cada família, Pai. Nós louvamos ao nome do Senhor. Fazemos daqui a nossa igreja, o nosso templo. Fazemos aqui, ó Pai, onde nós nos abrigamos em Tua presença para aprendermos mais de Ti. Obrigado mais uma vez por esta manhã. Obrigado porque os nossos lábios estão cheios de louvor esta manhã para agradecer ao Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus e ao Senhor, assim como a Tua palavra nos ensina, rendemos graças. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero convidar os irmãos a abrirem em um outro texto. Esse texto fica lá nos Profetas Menores. Profetas Menores. O livro de Sofonias. Sofonias, capítulo 3. O verso é o verso número 17. Diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegrias, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Tem um cântico que ele também é das antigas, né? Essa escola dominical, eu costumo trazer uns cânticos aqui mais antigos, assim, para a gente trazer a nossa memória, essa teologia também da palavra de Deus. Eu estou acompanhando um estudo que ele tem assim vários assim, na área da psicologia, ele tem vários aspectos e eu achei muito interessante. Quando ele chega num ponto onde ele diz assim, que nós não saímos do nada, nós surgimos de algum lugar e que a gratidão às pessoas que vieram antes, que plantaram, que investiram. E à medida que eu ia lendo aquilo, eu ia estudando, eu sempre me lembro da igreja, assim, quantas pessoas passaram e plantaram antes da gente, né? E como foi importante na minha vida. Bom dia, Ione, bom dia, Flávio. Como foi importante outras pessoas virem antes, plantar, para que hoje nós fôssemos igreja, para que eu hoje, se eu posso servir a Deus com alegria, foi porque alguém plantou na minha vida, se dedicou lá atrás e serviu ao Senhor, investiu em mim e hoje eu estou aqui. E eu louvo a Deus. E como eu disse, eu ia lendo aquele estudo, né, que não tinha nada a ver com a igreja, mas eu ia me recordando como foi bom Deus ter usado pessoas para abençoar a minha vida. E nesse cântico, Senhor Deus está no meio de ti, que nós vamos cantar, ele também é um cântico que eu aprendi faz muitos anos. E esse cântico, além de trazer uma alegria ao meu coração, também faz parte de um período onde o Senhor estava trabalhando o meu coração. Então vamos adorar juntos. Se você conhece, a letra está baseada nesse livro de Sofonias. Diz assim a letra: Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva. Sobre ti se alegrará, Ele em amor te renovará e deixará sobre ti a alegria. Depois é só alegria, 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 deixará a alegria, alegria. Então, essa é a letra, é bem curtinha e bem simplesinha. Convido você a cantar e louvar a Deus comigo. Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva.
sobre ti se alegrará, ele em amor te renovará e deixará sobre ti a alegria, a alegria, a alegria, a alegria, deixará. Facinho, né? Vamos adorar juntos? Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará, ele em amor te renovará e deixará sobre ti o que? A alegria, a alegria, deixará. Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará, ele em amor te renovará e deixará sobre ti a alegria, a alegria, a alegria, deixará. Amém, amém. Esse cântico, como outros cânticos, tem sido bênção na minha vida e na vida da igreja. E creio que, à medida que nós vamos cantando e adorando a Deus, nós vamos também experimentando, assim como o salmista de hoje, ele diz: bom é render graças ao nosso Deus, e é muito gostoso estar na presença de Deus. Esta manhã queremos louvar a Deus também pelos nossos aniversariantes, né? E ontem completou mais um aninho de vida a Priscila, né, filha da tia Berenice, e nós queremos adorar a Deus pela vida da Pri, né, pela vida da sua família, da Sofia, do Júnior, agradecer a Deus pelo cuidado dele sobre a vida da Priscila. E eu convido você a fechar seus olhos nesse momento para orarmos pela nossa irmã. Senhor Deus, como dissemos agora e adoramos cantando, o Senhor está no meio do nosso povo, no meio da tua igreja, e nós adoramos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado também a oportunidade de completar anos de vida. Obrigado pela vida da Priscila, obrigado porque o Senhor é quem cuida dela, o Senhor é quem fortalece o seu lar. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, tem abençoado ela financeiramente, espiritualmente, fisicamente, e nós louvamos ao Senhor. Pedimos que o Senhor esteja cuidando e abrindo os caminhos, dando sonhos à tua filha, à tua serva, para que ela possa continuar sempre servindo ao Senhor com alegria, sempre servindo ao Senhor, ó Pai, com santidade, com dedicação. Nós oramos gratos em o nome de Jesus. Amém e amém. Nós nos alegramos com os nossos irmãos que vão completando mais um aninho de vida. A nossa igreja, eu sinto falta de quando a gente ganhava aquele cartãozinho, mas nós estamos pensando aí uma forma de mandar pelo menos um cartãozinho virtual para os irmãos, e nós vamos chegar nesse ponto aí que nós vamos conseguir organizar essa parte também para abençoar. É muito bom ser lembrado, sentir-se cuidado, sentir-se amado, e a data do aniversário é uma data muito especial. A data do nosso nascimento é uma data muito especial. Se você puder, mande um abraço, um recadinho para nossa irmã, mas acima de tudo esteja orando, pela vida da nossa irmã em Cristo Jesus. Hoje estamos na lição 3
estamos falando sobre família. E quando você fala sobre família, você fala sobre situações que acontecem no meio da família. Então, por exemplo, na primeira lição, falamos sobre os inimigos do lar. Esses inimigos do lar estão classificados com pecados, relacionamentos, né? Como nós nos comportamos em casa, porque o comportamento na igreja, ele geralmente é diferente do comportamento em casa, porque a igreja a gente sai do nosso ambiente de conforto, nós nos preparamos para estar em outro ambiente. Mas em casa, nós estamos na forma assim, eu vou dizer, mais simples e natural que nós conhecemos. E ali não há uma roupa bonita, mas há um coração em santidade a Deus. Por isso, nós precisamos tomar cuidado, principalmente nos nossos lares, no nosso cotidiano, como nós vivemos a vida cristã. E a vida cristã ela deve ser cultivada ou cativada a cada momento, nos pequenos detalhes, para servirmos a Deus em santidade. Então, o culto aos domingos, nós vamos para adorar a Deus. É onde nós vamos para encontrar a presença de Deus e dizer: Deus, eu reconheço a tua grandeza, a tua majestade, e ali eu sou tratado, cuidado por Deus, mas é no meu cotidiano, no meu dia a dia, onde Deus fala ao meu coração. Também na lição 2 falamos sobre o tempo de convivência. A convivência, principalmente nos dias de hoje, que está em crise, devido até à tecnologia. A tecnologia deveria nos abençoar, né? Unir mais, mas nós notamos que tudo que é novo há uma experiência que nos leva às vezes a entender essa tecnologia e a nossa convivência. Muitas vezes temos deixado de conviver com as pessoas no cotidiano, nesse dia a dia da família, e temos conectado com as pessoas virtualmente, mas no virtual há sempre uma frieza. Por que uma frieza? Porque eu posso perguntar: e aí, tudo bem? A pessoa diz: tudo bem, beleza, e com você? Mas no fundo, ou do outro lado da telinha, meu coração pode estar quebrado, pode estar destruído, eu posso estar triste, e às vezes eu não quero contar para aquela pessoa, eu não sinto o calor humano. E quando nós estamos sentados à mesa, ou sentados conversando, às vezes da família, esse aconchego. Por exemplo, mãe é terrível, a coisa mais terrível que Deus inventou é mãe, porque ela olha pra gente e só de olhar ela já entende como está o nosso coração. Por que a sua voz está assim? Aí você tenta justificar: não, é que hoje eu estou mais quietinha. Ela fala: não, tem coisa errada aí. Você está triste? Como você está? Comeu? Aquele bebê de 40, 50, 60 anos, a mamãe olha e fala: e ter comido bem, ter se alimentado, porque a mãe é uma figura assim que conhece a nossa vida assim só de olhar. Então, desta forma, quando nós conversamos pertinho de pertinho, assim como o cônjuge também, ele nos conhece somente de olhar. A Nerinha mesmo, às vezes eu estou quietinho, um pouquinho quietinho assim, ela já olha e fala: você está tudo bem? Porque ela já vê assim que tem alguma coisinha errada. E às vezes fala: não, tá tudo bem. Ela fala assim: você tá meio diferente. E eu penso, né? Mas não falei nada, mas a convivência, o estar juntos é diferente. Assim também, nós não podemos substituir esse tempo de qualidade com a família, com estarmos juntos, com momentos que às vezes são superficiais, ou às vezes deixar de conviver com a pessoa para depois dizer: nossa, se eu tivesse feito. Não, você pode fazer, é hoje. E essa lição foi feita para esse tempo, para a qualidade de vida na nossa família. E hoje nós vamos falar sobre uma área que também está relacionada ao cônjuge, principalmente. Ao cônjuge, por quê? O tema da nossa lição é: fui traído. E agora? Uma pergunta, né? E agora? Convido você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18,
O verso é o verso número 15 ao verso número 22. Esse é o tema, aqui é o texto tema da nossa lição. Mateus 18, 15 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Se teu irmão pecar, aí aqui existe um complemento contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. 17. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então aqui, se ele não ouvir, considera-o como uma pessoa que não está vivendo na fé. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Bom dia, irmã Geni. Eu acho que eu não cumprimentei a nossa irmã Geni. E bom dia. Então vamos lá. Vamos à introdução da nossa revista. Você foi traído ou traída? Muitos podem se espantar ou mesmo se ofender com esta pergunta por entender que a traição normalmente refere-se ao pecado do adultério. Mas reflita um pouco. Pode-se entender por traição quando o marido esconde da esposa um problema que envolve a família? Pode entender por traição? Seria traição quando um amigo sai contando aos outros os segredos que foram revelados numa conversa, vou complementar, uma conversa íntima. Seria traição quando um líder espiritual utiliza de sua posição para tirar proveito? Parece-nos que a traição engloba também essas questões que assolam a humanidade desde a primeira família. O ato de Caim, ao convidar o seu irmão Abel para um passeio no campo com a finalidade de atacar e matar, não foi uma traição? Esse texto está lá em Gênesis capítulo 4, verso número 8. Não foi uma traição ele também levar seu irmão e matá-lo, né? Nas leis acerca da violência entregues por Deus a Moisés, há também a preocupação em lidar com esta situação. Vamos abrir Êxodo capítulo 21, verso número 14. Êxodo 21, verso número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Então, no Antigo Testamento, se alguém cometesse essa traição de matar a pessoa de uma forma injusta, mesmo que ele estivesse no altar, ele deveria ser retirado para que ele também fosse morto. Davi sentiu a dor da traição de seus amigos. Veja Salmo 41:9. Até meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Nosso Senhor Jesus, da mesma forma, foi traído por um que comia o pão à mesa com ele. Né? Quando ele fala, um de vós me trairá. Quem me trairá? Né? Então, aquele que eu der o pedaço de pão. Então, Judas, ali ele é o traidor.
Em seu sermão profético, Jesus mostra que esta é uma realidade a ser enfrentada. Mateus 24, 10, Jesus vai dizer: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, como lidar com a traição? Que princípios bíblicos ajudam-nos a resolver este mal? Encontramos no ensino de Jesus Cristo respostas a essas considerações. Um dos textos que condensam esta questão é esse texto base de Mateus 18, de 15 a 22, que foi o nosso texto básico. Vamos chamar de o princípio de Mateus 18. Então, fui traído. E agora? Lembre-se do princípio de Mateus 18. Então, se você tem algo no seu coração que ainda não resolveu, lembre-se do princípio de Mateus 18. Guarda o princípio de Mateus 18. Então, primeiro ponto que nós vamos ver esta manhã, o princípio de Mateus 18, 15, é a confrontação amorosa. Na passagem de Mateus 18, de 10 a 14, vamos reler esse pedacinho, de 10 a 14. Vede, não desprezais a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Então, não é da vontade do Pai que pereça um só dos pequeninos. Por isso, Jesus explica a função da igreja ao se extraviar uma das ovelhas. Da mesma forma, quando está em questão o pecado, a tarefa do cristão é procurar aquele que se extraviou e trazê-lo de volta, reconquistar. Aqui está a tônica da vida cristã, o amor fraternal. A vida cristã está baseada nesse amor fraternal. E se existe alguém que por algum momento, alguma situação se extraviou, cabe-nos como igreja ir buscar essa ovelha, vou usar aqui esta ovelha como Jesus utiliza também na metáfora, esta ovelha que se extraviou e ela se perde do rebanho. Não é que ela está perdida ou sem salvação, mas ela está extraviada ou perdida do rebanho, para que o rebanho cresça e se fortaleça. Numa situação difícil como a traição, o princípio da confrontação amorosa é valioso. Por quê? Principalmente aquela pessoa, ela encontra-se envergonhada, ela encontra-se numa situação difícil. E neste caso, a igreja, ao acolher, ela não acolhe o pecado dizendo, está tudo bem, você pecou, mas está tudo certo. Não, ela vai sim tratar o pecado, mas ela vai cuidar ainda daquela pessoa que acabou cedendo aí a uma tentação ou a essa situação. A primeira atitude quando se quer ganhar do irmão é procurá-lo pessoalmente, né? Esse negócio de mandar um recado pelo WhatsApp, nesse caso, fica meio até infrutífero. E numa conversa franca e aberta, expor toda a situação na intenção de ganhá-lo, não na intenção de humilhá-lo ou buscar somente repreendê-lo, fazendo conhecer o seu erro, não também tratando o pecado como uma coisa que não está correta. Jesus quer dizer que o irmão lesado deve, no espírito do amor fraternal, ir e mostrar ao culpado o seu erro, e isso não com o propósito de se receber satisfação por um delito pessoal, e sim no interesse do culpado, para que o mesmo se arrependa e busque encontrar, ou para que o mesmo busque e encontre o perdão. Quando nós vemos
principalmente em comentários, como o do Hendrickson, ele vai dizer exatamente esse mesmo ponto, ele vai firmar esse ponto, onde é importante que a pessoa ela seja cuidada e tratada também diante da palavra de Deus. O objetivo é, portanto, que o ofensor reconheça o seu pecado, sua ofensa e encontre a reconciliação. A reconciliação é o ponto principal. Se isso acontecer, a bênção é grande. Ganhaste o seu irmão, porque ele vai, além de reconhecer o seu erro, ele consegue ser tratado e ele vai encontrar no irmão um amigo, um ombro amigo, e também ele vai ser restabelecido na sua caminhada rumo à salvação da vida eterna. No entanto, essa bênção pode não acontecer nesse momento. Então, continuamos. Segundo princípio, o princípio de Mateus 18, 16 e 17, a acareação. Se o pecador não reconhecer sua culpa, o princípio de Jesus é: não desista. Então, não desista das pessoas, não devemos desistir das pessoas. O amor não desiste na primeira negativa, na primeira barreira. Assim nós vemos, quando nós desejamos algo, nós nos esforçamos, não é verdade? Eu me lembro assim, de muitas situações, até mesmo do meu tempo assim, de namoro. Eu não desisti na primeira negativa, na primeira situação, porque algo eu desejava muito, então eu era insistente, eu queria ir além. Bom dia, irmão Lauro, Deus abençoe sua vida, querido. Então, quando nós desejamos algo, nós vamos além. Assim também precisamos desejar amar o nosso próximo e praticar desse amor. Como que eu posso praticar do amor? Por exemplo, se existe uma dificuldade, o irmão caiu em pecado, não me cabe na primeira negativa, até mesmo eu preciso compreender o que ele está passando, entender a situação em que ele está, que às vezes ele está passando um momento que ele precisa ainda absorver aquilo, e eu preciso tratar com amor, e não com curiosidade, ou com superioridade, mas com o amor de Cristo Jesus. Por isso, eu tenho o papel de cuidador. Então, nós temos como igreja o papel de cuidar uns dos outros, não julgar. Não nos cabe o julgamento, mas nos cabe, à luz da Bíblia, entender se há algo errado. Eu posso dizer, meu irmão, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que isso não agrada a Deus. Então é tempo de reconciliação, é tempo de pedir perdão a Deus. Você pode pedir perdão a Deus. Ah, mas você está me julgando. Não, não estou julgando. Eu estou dizendo que a palavra de Deus nos ensina que isso não é correto. Agora, cabe a você e a Deus corrigir o que está errado. Cabe a você e ao Senhor e ao seu próximo, a quem você feriu, corrigir o que está errado. Isso nós estamos vendo tanto com um casal, às vezes, a traição mesmo, por até uma informação que foi confidenciada a você, a qual você traiu seu amigo, e às vezes o amiga, né? E contou a outras pessoas e acabou ferindo, traindo essa pessoa que confiou em você. Por isso existem coisas que nós precisamos ter o cuidado. O cuidado ao ser confiado um segredo ou uma situação às nossas vidas, nós precisamos cuidar do irmão. Se às vezes ele confidenciou algo que você sabe que não está correto diante da palavra de Deus, também você tem ali a possibilidade, a oportunidade, a responsabilidade também de cuidar do seu irmão, dizendo a ele, irmão, isso não está correto, né? Nós sabemos que não está correto. Olha só, agora deve-se seguir ao momento da acareação. A acareação é por cara a cara, ou seja, confrontar aquilo que nós estamos vendo, defrontar por testemunhas em presença umas às outras, né? Ou seja, se há uma situação de perdão, mas a pessoa não quer perdoar,
Nós podemos conversar, chamar um outro, vem cá, me ajuda nessa situação. Eu reconheço que eu errei, ou então, às vezes, uma situação que está causando um constrangimento, nos cabe, juntos, às vezes com outros irmãos em oração, ter esse cuidado. É um momento muito difícil. Talvez se o pecador conhecer o princípio de Mateus 18, pensará 2 vezes antes de permitir que o caso chegue até aqui. Jesus relembra Deuteronômio 19:15, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Ou seja, se há dúvida, não, mas um diz assim, mas não foi isso que eu disse. O outro vai falar, não, mas eu não falei bem assim. Por isso que quando estamos juntos, agora nós olhamos e também tentamos resolver. Assim espera-se que essas testemunhas alcancem o êxito que um apenas não conseguiu. Certamente a coroa dessa situação é a mesma da primeira. Ou seja, juntos todos são abençoados. No entanto, pode-se não haver êxito. Jesus também adiciona outro caminho, colocar a situação diante da igreja, diante da comunidade dos crentes. Que momento delicado, como é difícil chegar a um ponto como este. Mas é necessário e bíblico. Por quê? Existem situações que tem que ser comunicado à comunidade, porque começa a machucar a igreja como um todo. E começa aquele burburinho, onde há um falando aqui, nossa, e ali aquilo começa a também agora a infestar a igreja toda, a danificar a igreja como um todo. Porque um lugar que deveria ser bênção, ou um tempo que deveria ser bênção, agora começa a gerar um problema maior e a igreja precisa ser tratada, às vezes comunicada, e a igreja como um todo, agora precisa também olhar para a cruz de Cristo. É um momento que nós precisamos deixar o nosso eu, a nossa curiosidade de lado e olhar para a cruz de Cristo. A igreja que olha para o Senhor, ela consegue passar pelas dificuldades, que até muitas vezes é permissão de Deus. Por que permissão de Deus? Para tratar a igreja como um todo. Porque a igreja que olha para o Senhor, que tem os olhos no Senhor, ela vai olhar e vai dizer em amor, irmão, vem cá, nós queremos caminhar com você. Nós queremos acolher você. Nós queremos, em amor, também participar desse momento de tratamento sobre a sua vida. Por exemplo, quando uma pessoa, ela é disciplinada na igreja. O que é a disciplina? Primeiro nós precisamos compreender o que é a disciplina. A disciplina é quando a pessoa ela comete um pecado grave ao ponto de ser afastado da comunhão, ou seja, ela é disciplinada da comunhão da Santa Ceia, às vezes do ministério que ela exerce na igreja. E quando ela está em disciplina, ela não quer dizer que ela está afastada da fé. Não, ela continua a ser cuidada e tratada pela igreja. Cuidada, ao contrário, aí sim que a igreja precisa mover-se em amor e também acolher aquela pessoa, não deixar ela se afastar da fé. Mas a princípio, neste momento, ela precisa estar sentada no banco, não estar à frente da igreja. Por quê? Ela nesse momento é um momento de tratamento sobre a sua vida e também de cuidado do povo ou do Senhor sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Então é necessário, sim, porque a palavra de Deus ensina que é necessário esse tratamento. Esse tratamento ele é não para afastar o irmão, mas para cuidar dele também. Então ele não é hora dele liderar, mas ele ser liderado. Não é hora dele estar à frente, mas dele estar sendo cuidado embaixo também, junto com os irmãos, sentadinho, né? E também
em pé de igualdade, não em humilhação, mas em igualdade com a família de Cristo. Para muitos, a disciplina eclesiástica é o mal no meio da igreja. Muitos acham que essa disciplina, ela é o mal no meio da igreja. No entanto, quando ela é feita no espírito do amor fraternal, o culpado sentirá que tudo o que está acontecendo é para o seu bem e para o bem da própria igreja. Então, quando a pessoa ela é disciplinada e a igreja e ela compreende o amor de Deus, agora ela sente-se acolhida e ela vai compreender que aquilo que ela passou também foi um tempo onde Deus trabalhou o seu coração, onde Deus foi lá em pontos que estavam obscuros e que foi necessário, mas o Senhor tratou e continua tratando. Conheço muitos casos de irmãos que passaram por uma situação e dessa situação eles foram restabelecidos na comunhão e passaram a viver e vivenciar a situação de uma forma diferente. E quando outros irmãos vieram a passar por aquela situação, ele foi instrumento. É quando, por exemplo, nós temos uma doença ou passamos por um problema físico, até mesmo psicológico, nós vemos que outros irmãos podem ser ajudados a partir daquilo que nós passamos. Por quê? Nós passamos e entendemos aquilo que o irmão está passando. Vou usar aqui um exemplo. Por exemplo, quem teve depressão. Quem não teve, nunca teve depressão, ele olha para o outro e diz: para com isso. É só você levantar e trabalhar, vai fazer outra coisa, que depressão é coisa de rico, né? Mas se você notar, a depressão, se você ver pesquisas, a depressão é um grande motivo de suicídio, até no meio de igreja, vou além, de pastores. Muitos casos de suicídio de pastores ou pastoral, ele está ligado diretamente à depressão, quadros depressivos que não foram tratados, o qual levou a pessoa a uma situação tão difícil, tão pesada, que chega a tirar a própria vida. Nesse caso da depressão, não do suicídio, mas da depressão, o que acontece? Quando a pessoa ela é restabelecida, ela encontra outra, depois de tempo já ela consegue identificar-se com aquele que está passando por um momento. Ele consegue entender que não é dizer: você vai ficar bem, mas é uma caminhada junta e longa para que essa pessoa, esse irmão, essa irmã se recupere, e não é fácil. E a igreja, principalmente quando existem casos assim, ela precisa também tratar com muito amor, com muito carinho. Jesus prossegue aqui: pode ser que o culpado se recuse a atender. O que fazer? Você já deve ter ouvido a expressão entrega para Deus, né? Entrega para Deus. Não que isso não tivesse acontecido antes. Certamente os princípios anteriores devem ser feitos debaixo de oração. Mas existem casos ou situações que somente Deus vai entrar em lugares os quais eu e você não conseguem chegar. Às vezes um coração endurecido, ali travado, e é muita oração, jejum. E Deus pode mover aquele coração, Deus pode trazer um quebrantamento. Então existe aqui uma receitinha: tempo, oração, amor, para que essa pessoa ou esse irmão seja restabelecido na sua fé e também até mesmo na frustração do seu coração. No entanto, se depois de buscar a reconciliação o faltoso mantiver-se inalcançável, não resta outra coisa senão deixar Deus agir e quebrantar essa pessoa, porque não é o nosso convencimento. Lembre-se que é a ação do Espírito Santo. O ofensor que não se arrepende é considerado como quem não tem o direito a pertencer aos da família da fé, e estará desligado do rol da igreja visível,
o que pode ter consequências maiores, né? Quando nós pensamos como pode o irmão chegar ao ponto de ser retirado até o rol de membro da igreja, estar longe da fé, abandonar a fé. Nós vemos muitos casos. Hoje a igreja desviada, essa igreja que foi se frustrando com a igreja física, essa igreja ela é muito grande hoje. A igreja que se frustrou e irmãos que abandonaram a fé e diziam: eu não quero nada com religião, não quero nada com a igreja. Essa outra igreja ela é muito grande. E por isso, somente a misericórdia de Deus para nos dar entendimento e também para quebrantar o coração daquele que se afastou. Porque existem alguns elementos, principalmente como o orgulho. O orgulho é terrível. Não, me ofendeu, eu não consigo perdoar. Quando eu olho dessa forma, eu olho da forma que realmente eu não compreendi o amor de Deus. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu consigo compreender ali no madeiro, ali Jesus pregado ali naquela cruz, no meu lugar. E creio que ele estava ali também no seu lugar. E ali ele estava, ele era justo, não havia cometido nenhum pecado, e ele estava ali no meu lugar. E quando eu penso, mas como ele poderia ser justo estar ali no meu lugar? É porque ele se fez pecado no meu lugar. Ele se fez injusto, sendo justo no meu lugar. E ali, quando ele está ali na cruz, ele estava ali me perdoando, me reconciliando com Deus, a ponto do ponto que eu fui ofendido ser tão pequenininho, mas tão pequenininho, porque eu merecia a condenação eterna pela minha natureza. E Jesus, ele foi lá e me perdoou por tudo. Por tudo. E esse é o ponto mais forte do Evangelho. Que não há nada que Jesus agora seja maior do que o que Jesus fez por mim. Por isso, se alguém me ofendeu, eu posso perdoar. Eu posso vencer essa barreira. Eu posso tirar isso e deixar fora da minha vida. Eu posso passar por isso. Eu posso ir além. Mas deixou marca? Deixou. É verdade. Deixou ensinamentos? Deixou. Mas eu posso perdoar. Eu posso dizer: eu não quero levar isso mais comigo. Eu vou até aumentar aqui esse ponto que aqui do texto aqui da nossa lição, levar ele além. Esse é o motivo da nossa alegria em Cristo Jesus. É saber que eu posso deixar isso fora. Muitas pessoas deixaram de crescer espiritualmente, até mesmo em santidade, porque não conseguem perdoar. Mas a palavra de Deus, quando eu olho para Jesus, eu digo: eu posso perdoar. Eu posso deixar para trás. Mas dói muito. Eu sei que dói. Então é hora de parar de doer. E como faz para parar de doer? Olha para Cristo. Olha ali na cruz o que Cristo fez e compare com a sua dor. A sua dor muitas vezes vai se tornar até um orgulho próprio diante daquilo que Jesus fez por mim e por você. Então eu posso deixar ali aos pés da cruz e caminhar, ir além. Eu posso ir além. E você pode ir além. Deixar para trás, dizer: Deus, eu quero me reconciliar com o Senhor.
quero perdoar esse irmão, essa irmã que me ofendeu ou me traiu, e eu quero ir além na vida espiritual. Eu não quero mais ficar preso. Isso aqui não é uma autoajuda. Autoajuda diz, você pode porque você é bom e você merece. Quer dizer que você não merece e você não é bom. Ô pastor, você está me ofendendo. Não, estou dizendo a verdade. E às vezes a verdade nos parece dolorida. Mas quando eu olho para o amor de Deus e o Espírito Santo habitando dentro de mim e de você, agora nós podemos viver a bondade de Cristo. Nós podemos ser bom em Cristo. Nós merecemos, vou dizer para você, nós podemos usufruir dessa misericórdia e desse amor. Então, eu não mereço, mas eu recebo de Deus o melhor, que é ser perdoado e amado. E também eu quero amar na mesma medida e na mesma intensidade, sem compreender, mas pela fé. Essa é a fé. Terceiro princípio de Mateus, Mateus 18, verso 21 ao 35. Ele vai tratar sobre o perdão. O espírito do genuíno perdão não conhece fronteiras. Então, ou seja, eu posso perdoar a pessoa que está no Japão, porque ele não tem fronteiras. Eu posso perdoar a pessoa que está até presa. Vou contar um exemplo que eu me lembro do tempo da faculdade. Uma senhora de mulheres que iam orar por presos. E quando ela ia orar por presos, era um grupo de mulheres, e nós na faculdade perguntamos, foi uma conversa assim com elas tal, e aí o professor disse, essa senhora indicou ela, não me lembro o nome dela certinho, mas disse que o filho dela havia sido assassinado e o assassino havia sido preso. E ali a nossa pergunta era, como você pode orar pelos presos, sendo que um deles matou o seu filho? E ela disse, na verdade, eu não olho para isso, eu olho para o que Deus me chamou a fazer, orar por presos. Independente se eu tive que passar por essa dor, eu oro por presos. Então Deus me chamou a esse ministério, e eu não compreendo o ministério, mas eu oro por pessoas que estão vivendo esse momento de cárcere na vida deles e cometeram crimes. Eu oro para que Deus perdoe, que eles sejam restabelecidos, eles recebam a Cristo. E aquele foi um grande exemplo de que Deus pode apagar a ofensa do nosso coração, até mesmo em uma mãe que teve seu filho assassinado. E nós não conseguimos compreender essa dimensão, essa dor terrível, mas o Senhor conhece, e o Senhor é quem traz a reconciliação, e o Senhor chamou aquela mulher a orar por pessoas que cometeram ou que trouxeram essa dor ao seu coração. Ela deveria odiar aquele preso, ou aquelas pessoas que estão no cárcere, mas ela passou a amar e dizer são alvos do amor de Deus. Como compreender isso? É impossível, né? Parece aos nossos olhos, mas quando Deus entra na história, isso é possível. O espírito do genuíno perdão não conhece fronteiras. O perdão não pode ser calculado, mas vivido de coração. Eis a grande e dificílima, talvez essa palavra que é até difícil falar, dificílima contracultura, ou seja, vai fora daquilo que a nossa cultura diz, né? Ou essa contracultura cristã, somos chamados a perdoar assim como Cristo nos perdoou, né? Que grande exemplo nós vemos no nosso Senhor. Para explicar seu terceiro princípio, o Senhor utiliza de uma parábola, a parábola do credor incompassivo, que responde à pergunta. Veja só, vamos abrir esse texto, né?
pelo meu horário aqui, eu acho que eu vou só falar sobre a parábola, porque eu acho que não vai dar tempo aqui no meu texto, tá? Eu queria abrir ele. Mas no texto bíblico diz o seguinte: por que devo perdoar meu irmão? A resposta de Cristo à pergunta de Pedro e a nossa está no versículo 35. Explica de maneira clara, expressa de forma positiva a lição principal e única da parábola é esta: a motivação pela gratidão do pecador perdoado deve anelar perdoar, e quando um que atenta pecado contra o outro, ele deve fazer tudo ao seu alcance para produzir plena reconciliação. Na parábola de Jesus, Jesus fala sobre o credor incompassível, ou seja, ele havia sido perdoado, e ele, quando ele pega uma pessoa que estava devendo a ele, ele começa agora a dizer: você tem que me pagar. E outros, vendo aquilo, vão ficar horrorizados, né? Dizer: puxa, ele foi perdoado e não está perdoando. E eles vão e contam aquele credor que havia perdoado. Diz: olha, aquele rapaz que você perdoou, ele está lá tentando tirar o dinheiro daquele que não pagou ele. E Jesus diz em sua parábola: nós recebemos um perdão maior, por isso, quando nós temos algo contra o nosso irmão, ele é menor, ele é pequeno, e nós precisamos perdoar. Por que perdoar o pecador? Porque todos somos pecadores, fomos perdoados, e isso deve nos perdoar, ou nos levar a perdoar. Diante de nós está a grande tarefa de viver o amor fraternal, amor que confronta o que perdoa. Em momentos difíceis como uma traição, aplicar o princípio de Mateus 18 trará ao nosso coração e à vida dos faltosos a manifestação do Espírito Consolador e Unificador. Então, a manifestação do perdão trará luz, ou o Espírito Santo, à nossa vida, e também trará clareza ao agirmos em amor, agirmos também no serviço da obra do Senhor. Por quê? Por que é tão difícil perdoar e amar o ofensor? Essa é uma pergunta para refletir. 2. O que evidencia o verdadeiro perdão? Então ficam essas duas perguntas para a gente refletir e para a gente também analisar diante desta lição de hoje. Por que é tão difícil perdoar e amar o ofensor? Por que é tão difícil? O que evidencia o verdadeiro perdão? Então, que Deus abençoe a sua vida, que fica aqui a nossa lição de hoje. Difícil, uma lição que nos traz muitas perguntas e que também podemos encontrar luz na palavra de Deus. Fui traído e agora? Essa é a resposta, cabe a você, diante da palavra de Deus. E quero dizer também que, ao mesmo tempo, olhe para o amor de Deus, olhe para a graça de Deus, você verá que Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas em Cristo Jesus. Finalizando a nossa EBD, deixo o meu abraço a Vilma, com carinho aí, querida, em nome de Jesus. Também a Carmen, eu vi que a Carmen entrou ali, apareceu ali o íconezinho. Deus abençoe a Carmen. Deus abençoe a todos os irmãos. À noite teremos o nosso culto físico, 7 horas. Será um culto abençoado. Domingo passado também foi um culto bem gostoso. E essa noite convido você a estar conosco, 7 horas da noite. Nosso culto será online e também será presencial. E que Deus abençoe e te dê um domingo abençoado, riquíssimo em Cristo Jesus. Quero finalizar orando também por aqueles, se você tem algum motivo de falta de perdão, quero nesse momento também estar orando, que a nossa lição falou sobre isso hoje, até mesmo por um momento assim que
assim, momento de dificuldade, ou que assim você sentiu-se ofendido, traído, quero dizer para você que o Senhor é quem cuida da sua causa, o Senhor está sempre com você, tá bom? Ele olha por você. Vamos orar finalizando então? Obrigado, Pai, pelo cuidado do Senhor, pela lição de hoje, uma lição difícil, porque nós somos pequenininhos, orgulhosos, cheios de nós mesmos, e lutar contra a nossa carne, os nossos sentidos, até mesmo contra a nossa, quando somos ofendidos, não é fácil. Mas nós queremos nos colocar diante de Ti. Pedir perdão ao Senhor pelas tantas vezes que não temos perdoado ao nosso irmão. Pedir perdão ao Senhor, ao Pai, porque muitas vezes deixamos o nosso eu falar mais alto e dizemos, é muito difícil perdoar, mas o Senhor não fez acepção de pessoas. O Senhor ali na cruz nos perdoou. O Senhor ali nos reconciliou, não nos impondo nada além de um coração quebrantado, de um coração transformado em Tua presença. E nós queremos pedir ao Senhor, nos ensina, continua falando aos nossos corações. Nos dá um domingo também abençoado em família. Que o Senhor abençoe todas as famílias da nossa igreja que se conectaram, que se conectarão a esta live. Traz a Tua paz, que logo mais à noite possamos estar adorando ao Teu nome, cultuando ao Senhor. É a nossa oração, gratos em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe aos irmãos, que Deus abençoe cada um aí que está conectado. Vamos terminar cantando mais um pedacinho do cântico. Senhor Deus está no meio de Ti, Senhor Deus te salva, sobre Ti se alegrará, em amor te renovará e deixará sobre Ti o que? Alegria, 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 deixa